chegando uma linda aqui. Olá, que honra! Também não vou fingir costume, né, É Rejane? isso, não dá, não Que dá. privilégio poder estar aqui com a pastora Helena Raquel, essa mulher que me inspira tanto. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu digo que se hoje eu estou vivendo o meu chamado, meu ministério, foi porque um dia eu vi essa mulher pregar e eu lembro que eu chorei do início ao fim da pregação e eu vi como a mulher ela pode ser usada por Deus na palavra. E a Glória a sua Deus. vida e o seu ministério me inspirou e eu me emociono de poder estar aqui caminhando com a sua vida, estando perto de alguma forma. Um dia eu estava sentada lá no meio dos adolescentes, ouvindo você pregar e recebendo de Acaba de Deus. denunciar a minha idade, Não, não gente. é bem assim, você era bem nova. Mas eu já recebia tanto de Deus através da sua vida. Obrigada pelo seu sim ao ministério, a essa missão. E o seu chamado tem levantado outras mulheres, assim como a Rejane, assim como a minha vida. Tem um exército de mulheres que tem sido inspirado pela sua vida. E Glória a isso é uma Deus. verdade por onde eu passo, quando as pessoas falam assim, pregadora. Quando entra nessa temática, não tem como não citar o nome da pastora Helena Raquel. Glória a Deus. Então, glória a Deus pela sua vida. Amém. Jennifer, em que momento você está agora? Onde você está servindo, né? A qual igreja? Fala um pouquinho desse presente da Jennifer. Sim. Hoje eu estou na Igreja Batista Atitude, sou uma pregadora da Palavra de Deus. E isso é estranho dizer porque eu comecei no louvor. E é incrível como Deus faz, né? Eu queria cantar, pastora Helena Raquel. Eu queria cantar e esse era meu sonho. Sendo que Deus usou pessoas pontuais na minha vida, inclusive o meu marido. Então, esposas, escutem o seu marido, porque às vezes ele tem uma direção assim profética de Deus para sua vida. Meu marido disse: Jennifer, você não é uma cantora que prega. Você é uma pregadora que canta. Você precisa entender qual é o seu lugar. Porque às vezes a gente está no lugar errado, investindo forças, colocando a nossa energia no lugar que não é o chamado de Deus para a nossa vida principal. Embora onde eu vá pregar, eu sempre canto no final, sempre canto no início, porque eu amo louvar a Deus. Mas eu entendi que o meu chamado principal era a palavra de Deus. Isso para mim foi muito desafiador, pastora Helena Raquel. Porque para mim estar 30 minutos, 40 minutos, uma hora as pessoas sentadas olhando para mim, esperando que eu entregue algo a elas, é muito mais desafiador do que levar a igreja à adoração. Porque elas cantam comigo, tem a banda comigo, se eu errar a letra, a igreja certa, tá tudo certo, mas o pregador ele não pode errar a letra. É 40 minutos a igreja ali olhando para você, esperando que você entregue uma mensagem de Deus para a vida delas. Então, quando eu queria a área do louvor, eu queria aquilo que era confortável para mim. Mas muitas vezes o chamado de Deus é a gente sair da nossa zona de conforto, que é realmente um lugar que exige muito mais de mim, que é muito mais desafiador, que eu tremo na base quando eu penso que vou pregar. Até hoje, para mim, é algo que mexe com as minhas estruturas, mas eu sei que eu vou na dependência de Deus. Então, viver hoje o ministério da pregação foi uma transição que eu tive que viver, uma transição necessária. Mas quando eu me entreguei ao ministério da palavra, quando eu disse, Deus, chega de tentar fazer do meu jeito, chega de tentar fazer da minha forma, utilizar dos meus meios, porque uma coisa que eu ouvi da pastora Helena Raquel, como alguém que estuda minuciosamente aquilo que ela prega, ela disse como a mulher samaritana que confiou no como que Jesus ia tirar a água, né? Ele não tem balde, ele não tem como tirar, porque na verdade os recursos humanos eles falham, mas o recurso do céu jamais falha. Verdade. Então quando a gente está debaixo da vontade de Deus, não se preocupa porque ele capacita os escolhidos. Não é sobre a nossa capacidade nem o nosso mérito. Então quando eu confiei, sabe o que Deus fez? Aquilo que eu estava tentando fazer com a minha força, nada dava certo, pastora. Eu já fui em produtor, já tentei gravar, sabe? Nada dava certo. Quando eu descansei, eu falei, tá bom, Deus, me rendo, não vou lutar mais, chega, tô cansada. Eu falei assim, tá bom, Deus, me entrego. E aí eu me entreguei pra palavra. Sabe o que Deus fez? Deus
soprou o querer dele e a vontade dele na minha vida. Eu não precisei ficar fazendo força, pastora. Sim. As coisas começaram a fluir. Quando eu vi um vídeo meu no YouTube e tinha viralizado, qual foi? Foi de louvor? Não, foi de palavra, de testemunho. E aí Deus foi começando a fazer na minha vida, e aquele lugar que eu tinha tanta resistência de me entregar era o lugar do chamado de Deus na minha vida. Rejane, o texto que a Jennifer está comentando, né, sobre a mulher samaritana, fala sobre um episódio, né, em que ela diz a Jesus assim, mas como é que você vai tirar água? O poço é fundo, né? E você não tem como tirar. E aí a gente conversa nesse texto sobre o quanto as pessoas estão ligadas aos acessórios, né? Para você conseguir, você tem que ter uma cambuca. Para você conseguir, você tem que ter uma corda. Para você... E algumas vezes, outras pessoas estão vivendo só de acessórios. Isso é muito. Elas têm o acessório, mas não têm a água. Meu Deus. E água sem acessório, você dá um jeito, nem que seja mergulhar. Mas, juntar com a palma da mão, né? E beber. Mas quando você tem o acessório, mas não tem a fonte, você tem o acessório, mas você não tem a água, você não tem nada. Então, ministério não é performance, né? Ministério não é em sua base oratória, não é ter roupa de pregadora, né? Não é ter um tablet. Isso são acessórios. Você precisa ir além dessas coisas, né? Para poder chegar àquilo que é essencial, aquilo que é profundo. Você também tentou outra coisa, Rejane, antes de entender que tinha que ensinar a palavra? Olha, pastora, as coisas foram fluindo de forma bem natural. Estou ouvindo a Jennifer, meu testemunho já é diferente. Como eu estava dizendo, assim, eu fiquei disponível, me converti, era mais novinha, fazia parte do grupo de coreografia da igreja. Dançou. Não cantou, mas dançou. Viu? Auxiliei lideranças, o que tinha para fazer, pastor, eu fazia. E o Ministério da Palavra foi chegando assim de forma muito natural. Eu até achava estranho quando a pessoa falava pregadora, eu ficava igual aquela sua primeira aula, pregadora, eu? Porque foram fluindo de forma natural. Uma oportunidade para entregar uma palavra num pequeno grupo. Depois a igreja me deu a oportunidade de pregar, pregando num eventos da igreja. As coisas foram fluindo. Quando eu percebi, eu já estava pregando. E eu achava super estranho as pessoas me chamarem de pregadora. Pregadora? Pregadora? Eu ficava assim, pregadora? Não. Mas é o que a senhora estava falando. Os sedentos, pastor, Deus vai... Quando nós temos a água, quando nós temos esse acesso, temos a água disponível, o Senhor envia os sedentos. Então, as coisas foram fluindo de forma muito natural. Porque nem sempre o púlpito é literalmente um púlpito. Às vezes, o púlpito é um colega de trabalho. Às vezes, o púlpito é uma irmã que está precisando de uma palavra. Às vezes, o púlpito é a classe da EBD. Então, assim, o púlpito, de forma literal, ele foi surgindo de forma bem natural. Quando eu me vi, eu já estava no altar pregando. Foi bem natural, não tentei fazer outra coisa. Essa questão, né? Sabia o que eu tinha para fazer. Fui ficando disponível e quando eu percebi, eu estava pregando. Quando você falou sobre essa questão, me lembrei de algo sobre o ministério da Jennifer, que foram, né, e são as lives. O quanto Deus usou o caminho da live, né, para que você fosse ganhando autoridade para entregar a mensagem que Ele mesmo desejou que você passasse a entregar. Eu, por exemplo, o primeiro contato que eu tive, né, com o seu ministério, não com você, foi através de lives, né? Ah, você conhece a Jennifer, que ela está fazendo lives, e eu, lives, E aí, live tal, até que eu participei de uma com você. As lives foram o quê? Como elas vieram assim para você? Na verdade, é muito lindo ver a Rejane falando isso. E eu louvo a Deus pela sua vida, Rejane. A minha oração é que Deus levante pessoas mais com um coração como o seu. Que não é sobre o púlpito, e eu sempre digo isso, porque a gente vive num tempo que as pessoas querem ser protagonistas. Se elas não brilharem, elas não querem ficar debaixo de ninguém. O que importa é que o ministério delas
seja a evidência. Se não for, então eu não fico debaixo de ninguém. Isso precisa ser quebrado assim de uma forma poderosa no nosso meio. Porque o que eu vejo, o seu crescimento ele se deu quando você foi sonhando o sonho de alguém. Quando você foi se colocando disponível para sonhar com a necessidade do teu líder, a necessidade da tua igreja, a necessidade do teu pastor. E eu sempre digo que o meu ministério, embora Deus dê uma evidência agora, ele não começou agora. Porque Deus, ele faz os bastidores primeiro. Então, eu amo a história de José. Quando ele diz assim, quando ele vai contar o sonho, ele diz, estávamos. O sonho de José não era para José só. Era para a família, era para os pais, para os irmãos. Mas sabe qual era o problema dos irmãos de José? É que eles não eram protagonistas do sonho. Então, se eu não sou protagonista do sonho, eu não quero sonhar o sonho de ninguém. E isso precisa ser quebrado, porque se hoje eu vivo um chamado ministerial, é porque um dia eu sonhei o sonho do meu líder. Eu me lembro que quando jovem, o meu líder falava, vamos pra rua, vamos evangelizar. Eu comecei com um panfleto na mão, e eu amo o evangelismo de rua. Posso te entregar um pouquinho da palavra de Deus? Você aceita ouvir um pouquinho? Jesus veio para te salvar, para te libertar. Eu ia para os trens pregar a palavra. Na faculdade eu levava o meu violão, que eu também sou formada em Direito, viu? Tem essa veia aí jurídica. Fui formada em Direito, levava meu violão para a faculdade, evangelizava no pátio da faculdade. Então, eu comecei aonde eu podia. E a rede social foi assim, pastora Helena Raquel. Muitas vezes as pessoas questionam, não, mas eu não tenho oportunidade na minha igreja. Não, mas eu não tenho oportunidade para pregar. E eu amo John Wesley, ele diz, o mundo é a minha capela. Porque eu não preciso de um púlpito para pregar. Se eu tiver que ir para a rua agora, vai ter gente para ouvir da palavra de Deus que vai ser alcançada, transformada. Então, existe um púlpito nas redes sociais. Então, a rede social foi quando eu entendi o que eu tenho nas minhas mãos. E eu precisei viver um confronto, e eu confesso isso, porque eu era muito perdida na rede social. Eu não entendia qual era o meu lugar aqui. Então, eu achava que eu ia ser blogueira, postar o look do dia, postar a comida que eu comi, sabe assim, coisas sem significado. Até que um dia o meu baterista que ministrava comigo nos lugares que eu cantava e pregava, ele virou pra mim e falou assim, Jennifer, posso te dizer uma coisa com toda sinceridade do meu coração? Seu Instagram não é você. E às vezes a gente tenta mostrar algo no Instagram que não é você. Ele falou assim, Jennifer, Deus te usa tanto. Há tanta autoridade de Deus na sua vida. Eu vejo como é quando Deus te usa. Quando eu olho o seu Instagram, você parece uma mulher fútil. Que só posta look do dia, que só posta o que você comeu, viagem com a sua família. E aí eu levei um chacoalhar de Deus. E eu tinha muito medo de me posicionar, de falar em línguas estranhas nas redes sociais, de deixar o mover do espírito. Existe esse conflito e algo que precisa ser quebrado. Mas quando eu entendi... Nós precisamos pedir para as pessoas anotarem essa frase, tá? Seu Instagram parece você? Pode continuar. Verdade. Ninguém pode deixar isso passar. Aconteceu assim, ó, VAP. Exatamente, meu Instagram não era É. eu. E quando eu entendi isso, eu falei assim, gente, vou me posicionar. Eu olhei para o meu celular como uma ferramenta, um recurso que eu tinha. Assim como um dia eu preguei na rua, assim como um dia eu preguei no trem, assim como um dia eu preguei no pátio da minha faculdade, por que não pregar nas redes sociais? Por que não levar o evangelho e dizer o que Jesus fez na minha vida aqui? A mulher no seu ministério, e eu amo isso que a pastora já citou, Maria, ela recebeu a primeira anunciação da vinda do Messias. E assim como Maria Madalena recebeu a primeira anunciação da ressurreição de Cristo. Então a gente carrega uma mensagem que Deus ele confiou à mulher de forma específica e pontual. E algo que Deus ministrou no meu coração é que quando essa mulher, lá em João capítulo 20, ela diz, ela recebe que Jesus ressuscitou, Jesus fala com ela, porque ela foi a única que ficou até o final ali no sepulcro chorando, e Jesus aparece para ela no versículo 18, a Bíblia diz que ela foi e anunciou aos discípulos. Ela vai falar para todo mundo, mas ninguém acredita. Mas sabe o que eu acho forte? E um dos desafios que eu encontrei no Ministério Feminino é as pessoas não vão te dar credibilidade que você espera. Mas uma coisa que eu aprendi, não ouvir o que as pessoas dizem e focar no que Deus disse. Porque quando eu cumpro e eu sei a mensagem que eu carrego e ela é legítima, não se preocupa não, que Jesus vai aparecer para aqueles que duvidaram, para
ratificar e confirmar a mensagem que ele te deu. Jesus aparece para os discípulos que estavam trancados e com medo, porque ele aparece para confirmar a mensagem que ele Glória deu a a essa mulher. Quando as pessoas duvidarem, não se preocupa, que ele é quem confirma, é ele quem sela, é ele quem faz. Então eu simplesmente peguei minha rede social e falei, o que eu posso fazer? Comecei com um videozinho de 1 minuto todos os dias, trazendo a palavra. Depois foi com textos, depois foi com mensagens, depois foi com live. E aqui eu utilizei a minha rede social para ser meu púlpito. Glória a Deus. Bom, nós temos aqui centenas de mulheres conosco, né? E não estamos só pelo Instagram, nem só pelo YouTube, nós estamos simultaneamente. E eu quero convidar essas mulheres para uma experiência especial com a gente no próximo dia 15 de janeiro. É uma imersão dentro dessa temática. A gente quer ajudar mulheres a desenvolverem o ministério nesse ano de 2024. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Tem um link na minha bio e na descrição do vídeo aí pelo YouTube, para que você possa se inscrever para essa imersão. Se inscrevam! Embora ela Embora ela seja totalmente maravilhoso. O preparo, aprendemos que o preparo, ele afugenta o medo, porque muitas vezes o medo é que nos aprisiona. Olha aí, minha aluna já pregando a aula. Ô, Glória! Nós carregamos, mas o preparo nos livra do medo. Exato. E quando você entrar para fazer a sua inscrição, e por que fazer a inscrição, embora seja online e gratuito? Porque nós vamos ter uma pesquisa ali dentro da inscrição. E qual é a pesquisa? A pesquisa vai fazer você colocar para a gente quais são as suas principais dificuldades para o exercício do seu ministério. Porque eu não quero aqui na nossa imersão falar coisas que eu penso que é importante. Eu quero falar o que Deus me diz que é importante e o que vocês me dizem que é importante para que a gente consiga, de fato, ajudar você nesse novo tempo que você vai viver esse ano. A Regiane Cesário acaba de trazer uma frase, né, que eu digo no curso, Mulheres no Púlpito, que eu vou agora falar com a Regiane sobre isso, porque ela é minha aluna no curso. Eu também sou aluna, viu? Já contou para vocês. Já. E lá eu digo muito isso, né? Ah, pastor, eu tenho medo de pregar, eu tenho medo de falar. O preparo afugenta o medo. Eu não disse a dependência. A dependência divina, ela é saudável, ela tem que ser mantida a vida inteira. Medo é paralisante. É diferente, ok? E o preparo afugenta o medo. Se você não está preparado, esse medo só vai crescer. Mas se você está preparado, você começa a resistir e afugentar esse medo. Daqui a pouco eu vou falar com a Jennifer também sobre isso, porque ela também conhece. Sim. E eu vou fazer uma pergunta bem direta, Regiane, e eu sei que você vai ser sincera na resposta, não é autopromoção minha, mas é só a verdade, nada mais. Sim. Qual o impacto do curso Mulheres no Púlpito para esse momento que você está vivendo hoje? O curso te ajudou, teve importância, teve relevância. Qual o lugar hoje, né, que esse curso teve e tem na sua vida, o curso que você fez com a gente, comigo, com a MK Masters, Mulheres no Púlpito? Pastora, assim, eu pregava, né, com as oportunidades que eu tinha, que eu tenho. Eu também faço uns vídeos, né, que comecei também a fazer uns vídeos pelo YouTube, pelo Instagram. E qual era o temor, né? O que o curso me ajudou? No preparo. Porque nós entendemos que o que nós carregamos é muito precioso. E Deus coloca pessoas a todo tempo ao nosso caminho com fome, com sede. E às vezes o que nos impede é a falta de conhecimento realmente. Porque nós temos um chamado, Deus, né, derrama sobre a nossa vida uma unção, mas existe uma parte que compete a nós, que é o preparo. Então, assim, o curso me ensinou, por exemplo, respeitar a minha singularidade. Eu admiro a senhora é uma pessoa que eu tenho como referência, as pessoas que caminham perto de mim sabem. Tenho outras pessoas, pastora Adriana, tanta gente, mas eu não vou conseguir pregar como a senhora, não vou conseguir pregar como a pastora Adriana, como tantas outras pessoas. Por quê? Porque existe uma singularidade. Deus me chamou de uma forma. E é esse jeito, é essa forma que Deus quer que
eu sirva. Então, assim, uma das coisas que me chamaram muito a atenção e que eu, de fato, trouxe para minha vida, duas coisas, assim, eu trouxe para minha vida, né? A importância do preparo. O preparo é importante, porque nós precisamos servir, né? Mas o temor, ele precisa continuar. A unção o Senhor derrama, mas o preparo compete a nós. Nós precisamos estar preparados. Isso é uma frase que eu ouço do meu pai desde criança. Você precisa se preparar, você precisa se preparar. Ele nem falava em relação à palavra, que no tempo nós nem éramos, não conhecíamos a Jesus ainda. Mas uma frase que meu pai fala a vida toda. Vocês precisam se preparar para quando a oportunidade vier, vocês estarem prontos. Sempre falou para mim e para o meu irmão. E é isso. O curso nos ajuda no preparo. O curso me ajudou a entender a minha singularidade e estar disponível da forma com que o Senhor me chamou. E uma das coisas que eu trago para a vida também é uma frase que a senhora fala: se eu não falar, a serpente vai falar. E nós temos quem alimenta, nós temos o alimento, nós temos acesso a essa água. As pessoas sedentas estão ao nosso redor o tempo todo. Então, eu não tenho direito de deixar de ser um instrumento para que outras pessoas tenham acesso a essa água, porque eu não quero, porque eu tenho medo, e às vezes o medo é até mesmo, de fato, a falta de preparo. Então, assim, aprendi muitas coisas, mas as que eu chamo a atenção nesse momento é isso. A importância do preparo, respeitar minha singularidade, por mais que eu tenha pessoas que sejam inspirações para a minha vida, eu não vou servir a Deus imitando ninguém, sendo uma cópia de ninguém. Eu preciso respeitar a minha singularidade, que foi para isso que o Senhor me chamou. E se eu não falar, a serpente vai falar. E nós temos acesso a essa água. Os seres estão aí ao nosso redor o tempo todo. Então, eu não tenho que ser um instrumento obstruído que atrapalhe o fluir dessa água. Eu preciso ser um instrumento sem obstrução para que essa água flua. Glória a Deus. Olha que interessante, quando a gente escolheu, né, as convidadas para essas lives de aquecimento para a nossa imersão dia 15, embora eu tenha colocado os nomes de vocês, eu não sabia que hoje que ficaria assim, né? A Rejane e a Jennifer na mesma live, e depois outras duas alunas na mesma. Eu falei o nome das quatro, mas não assim. E eu tô achando muito interessante porque eu vejo Deus completando, sabe, as coisas aqui. Quando a Rejane falou agora sobre singularidade, Jennifer, eu vejo isso em você. Amém. Singularidade, tá? É algo novo. É algo novo. O que Deus está fazendo na sua vida não parece com nada, sabe? Porque as pessoas gostam muito disso, né? Tá vindo aí a nova fulana. Não tá vindo, né? Não tem. Não tá vindo a nova Helena, nem a nova Helena Tanuri, não. Nem a nova Fernanda. É outra coisa. Deus está fazendo algo aqui. Entendeu, Rejane? E essa singularidade que você colocou aqui é clara na vida de vocês. Depois a Rejane fala sobre uma outra coisa também muito, muito forte para o ministério nas redes, que a Jennifer colocou aqui, que ela começou, que ela assumiu, e que a Rejane também está caminhando para isso. Se você não falar, a serpente fala. No Éden, a serpente falou primeiro. Não podemos deixar a serpente falar primeiro. E o que tem de serpente falante em rede social? Sabe? YouTube, Instagram é apavorante. Apavorante. E a gente fica assim, meu Deus, né? Mas não adianta apenas se chocar. É necessário assumir o lugar. Assumir esse lugar. Então, Jennifer, a mulher que está te ouvindo, ela deixou de ouvir uma serpente. O jovem que está fazendo uma devocional com você numa live, naquele momento ele deixou de ouvir algo que iria, de alguma maneira, perturbar a mente dele, contaminar o coração dele. Porque a Bíblia diz que o ouvido prova a palavra como a boca prova a comida. Entrou na sua boca, acabou, você já conhece o sabor. Entrou no seu ouvido, já alterou seu sentido de alguma maneira. Então, eu creio que essa posição de eu estou no meu lugar, ela é muito importante. Jennifer, você também é minha aluna e eu não posso fingir costume, né? Porque eu tenho
pastora Rejane comigo, a Jennifer que fugiu do direito Também. para ser pregadora. Quer dizer, cada um tem uma história, né? Um prega com direito, outro... já que é para falar a verdade, eu também fiz faculdade de direito por um tempo. Sério? O jurídico Eu não sabia, uma grande aluna, fui uma ótima aluna, tive ótimas notas, mas o Senhor falou comigo, o que você está fazendo aí? Teve um tempo desse que eu também quis dar uma misturada, né? Eu queria fazer nutrição. E aí eu falei com o pastor, eu estou pensando em nutrição e tal. Ele olhou para mim, e o que tem em Jerusalém com Atenas? Aí eu, oi? Demorou, sabe? O que tem em Jerusalém com Atenas? Aí eu, o que, pastor? Não, o que tem em Jerusalém com Atenas? Aí eu fiquei, esse pastor está me turbando. Mas depois eu entendi, tá? Eu sei que Deus vai usar muitas nutricionistas, mas no meu caso realmente era uma fuga. Porque eu estava pensando assim, não, eu quero uma coisa que seja totalmente diferente, que eu não tenha que cuidar da mesma área, alma, né? Que eu não tenha que enfrentar os mesmos dilemas. Vamos falar de comida, obesidade, nutrição, vitamina D, para eu tentar dar uma, né, aliviada no chamado, digamos assim. Quando, na verdade, Deus estava me chamando realmente para a formação de terapeuta, para a psicologia, para, né, para continuar dentro do que tem a ver com o que ele me chamou para fazer e não fugir, né, do chamado. Quer dizer que eu tenho você no Mulheres no Púlpito, Jennifer? Com certeza, estou lá. Como alguém que deseja aprender, se tem uma coisa que no meu coração arde, é o desejo de aprender. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que nada sei. Quanto mais eu leio, eu vejo que nada sei. E que tolice a gente pensar que já sabe tudo, que tolice a gente pensar que a gente já está preparado, capacitado, quando na verdade, quanto mais eu vou, quanto mais eu prego, mais eu vejo o quanto eu preciso me preparar. Ainda mais um pregador, porque ser pregador despreparado não dá para disfarçar muito. O louvor, se você está despreparado, você disfarça, você põe a igreja para cantar, você deixa a bateria ser mais forte. Mas se você, como pregador, não se prepara para pregar, se torna algo assim terrível. Então, eu tenho esse zelo de estudar a palavra e uma das coisas que foram fundamentais para mim, assim também como para a Rejane, é a questão da singularidade. Uma das coisas que eu amei no Mulheres no Púlpito é uma entrevista que você faz com a Midian Lima. E eu amei demais. Eu assisti aquela entrevista mais de uma vez. E uma das frases que mais me impactou naquela entrevista, que está dentro do curso, gente, só quem está lá que vai ter acesso, é o seguinte, que cada um tem um ponto de partida. E às vezes a gente acha que a minha história, nossa, mas por que eu não tenho os mesmos seguidores que fulana? Por que quando eu tô aqui pregando, fazendo, não tenho a mesma evidência? Cada um tem um ponto de partida e eu tô sendo injusto comigo quando eu não olho para minha história com compaixão e com misericórdia, né? Teve algumas pessoas que já começaram a pregar desde a adolescência, outros vão pregar, mas com uma idade mais avançada. Então, é igual você sair da Bahia e querer chegar em São Paulo com a mesma distância de quem está saindo do Rio de Janeiro para chegar em São Paulo. O ponto de partida é diferente, o tempo vai ser outro, o preparo e o amadurecimento que Deus precisa dar a esse ministro também vai ser algo específico. E a gente vê na história da Bíblia, cada um tem uma história. Cada um, Deus escreve de uma maneira. E às vezes a gente se compara e para na comparação. Esse é o grande problema. Ah, porque Deus não fez na minha vida como fez na vida da pastora Helena Raquel, então meu ministério não é relevante. Não, meu ministério é relevante desde que eu esteja vivendo a vontade de Deus e no lugar de obediência. Se eu estou na obediência, já é relevante. Porque o que importa é agradar a Deus. E quando eu tenho esse coração, eu também me protejo. Eu me protejo para que naquele grande dia, e esse é o mais importante de todos os dias da história da vida de um crente, é para que ele não diga: eu profetizei, eu preguei, eu expulsei demônios, mas eu não te conheço. Mas é para quando chegar naquele dia ele dizer: seja bem-vinda, Jennifer.
Eu lembro da tua história, eu lembro das tuas renúncias, eu lembro que você foi fiel na escola dominical, você foi fiel cuidando das crianças, você foi fiel cuidando do louvor, você foi fiel onde eu te coloquei, não importa. O que importa é o seu relacionamento com Deus. Porque às vezes a gente também confunde o relacionamento com Deus com o fazer para Deus. Porque o fazer de pregar não pode nunca substituir o relacionamento. Tem gente que prega muito bem, mas não tem relacionamento. Então Deus tá dizendo assim para nós, chega de performance. Eu quero gente que anda com a minha presença, que tem o meu cheiro, que tem o meu perfume. Então isso é algo que eu busco viver e eu tenho aprendido no Mulheres no Púlpito a não me comparar e não parar na comparação. A comparação, ela é adoecedora. Sim. Ela é injusta com você. Ela é uma porta que conduz à inveja, tá? A inveja é um pecado muito presente a partir da tentação na vida de um pregador. Muito. Ainda mais em um tempo em que as redes sociais acabam, né, colocando cada um em uma escala, em uma posição de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E se você entrar nisso, né, você começa a buscar outros resultados que não são os resultados legítimos. Meu Deus. Os resultados legítimos não são quantos seguidores eu tenho. Claro que eu celebrei 1 milhão de seguidores. Quem não vai celebrar? Né? Se você me perguntar, pastora, quer 5? Quero. Mas não é isso. Isso não é o todo. Isso não é tudo. Isso não é a primazia. Isso é apenas o resultado de um trabalho digital, de um trabalho nas redes. Não é o coração do ministério. O Instagram não é o coração do ministério. YouTube não é o coração do ministério. Se você colocar isso como primazia, você vai se atropelar. Quando você diz que cada pessoa tem uma história, que a gente coloca isso na entrevista com a Midian, até mesmo o ponto de surgimento. O ponto de surgimento. Em que momento você começa o seu ministério? Nós temos aí grandes pregadores na história da Igreja do Brasil que, de repente, não terão seguidores como nós temos, porque quando eles começaram essa comunicação, não estavam falando ao mundo globalizado ainda. Né? Exato. Então, eles influenciaram, impactaram, tocaram um número muito maior do que nós temos de seguidores. E hoje eles não têm o mesmo número de seguidores que nós temos, porque eles falaram a outras pessoas em outra linguagem. Vocês estão entendendo? Exato. Com certeza. Eu vejo mestres por aqui, eu falo para ele, mas eu fico constrangida. Pode acreditar que o que eu estou falando é sincero. Quando eu me vejo com 1 milhão de seguidores e vejo um mestre com 60 mil, eu me constranjo. Eu falo, meu Deus, o que esse povo tá com o que na cabeça? Né? Sim. E está deixando um conteúdo desse passar sem ir lá correr e acessar. Mas aí eu tenho que considerar que o início daquela pessoa falando em um tempo onde as redes sociais não eram um fato, fez com que a inserção dela nesse universo ficasse um pouco mais prejudicada em relação a quem já começou. Tudo isso conta, gente. Conta. Então, não se iluda, porque você fez uma live e deu 300 pessoas, 1.000, 2.000 pessoas, olhando de repente para aquele seu pastor, né, que ainda nem chegou aqui, que ele está ocupado e trabalhando em outra esfera, e você acreditar que você é superior por causa disso. Exatamente. Isso é muito perigoso. Adoecedor. Se você olha, se comparando a quem está acima, pode gerar inveja. Se você se compara a quem, metricamente, né, está abaixo, isso pode gerar em você um sentimento de arrogância, de orgulho, que vai te comprometer. Exato. Então, acho que a palavra-chave agora, bem coloquial, é fica na sua. Exatamente. Fica onde Deus te colocou, né? Nem olhando para cima e achando que você não é, nem olhando para um pouco abaixo, nesse sentido, mais uma vez eu repito, de métrica, e achando que você é maior do que alguém. A Bíblia diz que a gente não pode pensar de modo superior ao nosso respeito. Exato. Exato. Quando a Jennifer fala assim, olha, tem que continuar aprendendo. Gente, tá assim, ó, de gente que acredita que não tem mais o que aprender. Eu sei. Meu pastor, você não vai à escola dominical por quê? Porque eu sei mais do que o professor. Meu pastor. Você não ouve o seu líder, o seu pastor, por quê? Porque eu já sei. Quando você
participa de um evento, você não se aplica para chegar e ouvir alguém antes de você. Não, já tenho, né? Na verdade, está perdendo tanto. Porque, olha, nesse momento em que eu estou ouvindo vocês, eu estou sendo enriquecida. No momento Glória a Deus. que a Jennifer está ouvindo a Rejane, está sendo enriquecida. No momento que a Rejane está nos ouvindo, está sendo enriquecida. Verdade. E não podemos perder jamais isso. É por isso que, mais uma vez, antes de colocar aqui uma última pergunta para essas meninas, eu quero reiterar o meu convite a vocês para a nossa imersão no dia 15 de janeiro. Eu preciso que você acesse o link que está na bio, pelo Instagram, na descrição do vídeo no YouTube, e, em nome de Jesus, faça a sua inscrição. E coloque ali na pesquisa as suas principais dificuldades, porque eu estou realmente interessada em abençoar você e em ajudar você. Deixa eu fazer uma pergunta para a Rejane e vou repeti-la daqui a pouco em outras. Meu Deus, escorregou até meu dedo aqui na minha pauta. Seria uma pequena fúria, mas está repreendido. Como assembleiana, eu não posso deixar de dizer que o inimigo está furioso com a minha live. Mas ele já perdeu em nome de Jesus. Amém. Rejane, você tem filhos, não é isso? Tenho Pedro, 4 anos. Naquela lindão. idade. Naquela idade. Rejane, o que você acredita ser essencial para equilibrar o ministério e a família? Olha, é estar inteira em ambos os lados. Uau! O tempo que eu estou com a minha família, eu estar inteira com eles, não estar dividindo esse tempo. O tempo que eu estou no ministério, eu também estou inteira para eles. Porque às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não concluindo nada, acaba não entregando o que você tem para entregar, não consegue ser inteira de nenhum dos lados, né? Nem no ministério, nem em casa. Então, assim, o tempo que eu tenho agora, por exemplo, eu estou de férias no meu trabalho. Eu procuro estar o tempo todo, né, dentro da possibilidade, dando o máximo de atenção, seja para o meu marido, para o meu filho. E mesmo trabalhando, mesmo durante a semana, mesmo na rotina normal, o tempo deles é o tempo deles, o tempo do ministério é o tempo do ministério. E a gente até, eu aprendi também com a senhora, né, que às vezes a gente ouve falar que a família é o ministério, ministério é o ministério, família é família. Porém, quando eu estou no ministério, eu sou inteira deles, não divido. Quando eu estou da minha família, eu sou da minha família e fica todo mundo feliz. E a gente fica plena, né? É entender, porque Deus nos ensina de fato a ter equilíbrio. Às vezes a gente acaba perdendo alguma coisa por excesso, porque às vezes a gente acha só que a falta, né, vai trazer algum problema, mas às vezes o excesso também. Então, assim, eu acho que o equilíbrio, de fato, é a palavra. Está inteira, quando eu estou com o momento deles, eu estou inteira para eles. Quando eu estou pregando ou entregando uma aula, dando uma aula, fazendo o que tiver, eu estou inteira ali. Olha o que acontece. Algumas pessoas acabam, né, misturando tudo. O que você tem feito no ministério? Cuidado da minha família. Não, tá? Família é família, ministério é ministério. A família é o meu primeiro ministério. Isso é uma frase que faça sentido, mas eu gosto de deixar sempre claro que uma coisa não te exime da outra. Se você se dedica ao ministério e não cuida da sua família, a Bíblia diz que você negou a fé e é pior do que o infiel. Quem não tem cuidado dos seus, negou a fé, é pior do que o infiel. Fora de cogitação. Mas se você também usa a sua família como uma desculpa para não cumprir o seu chamado, isso também não é saudável. E quando a Rejane fala assim, olha, está inteiro no que está fazendo, eu me lembrei disso aqui, ó. Conhecem, né? Isso aqui é um smartphone. Sim. Algumas vezes o que você diz que está roubando o seu tempo não é o seu ministério. Quando você diz que não consegue exercer o ministério porque você tem uma família para cuidar, eu gostaria que você avaliasse quanto tempo você usa nisso aqui. Sem que tenha relação direta com o cuidado com a sua família ou relação direta com o seu ministério. Nós estamos usando o smartphone agora aqui, estamos usando conexão na internet, mas nós estamos tratando do nosso ministério. Sim. Né? E algumas distrações vêm travestidas de ocupações. E distração
é uma coisa e ocupação é outra coisa. Não chame de ocupação, o que, na verdade, é apenas uma distração. E é nesse momento que eu vou fazer a seguinte colocação para a Jennifer. Qual o risco das distrações na nossa vida hoje, Jennifer? Nossa, absurdo. O que tem paralisado mulheres, pessoas? Esse final de semana eu tive uma reunião em família. E assim, amo estar em família, veio todo mundo aqui para minha casa. Mas em alguns momentos, e eu preciso rasgando um pouquinho aqui meu coração, é algo que Deus tem ministrado muito comigo. E eu criei novos hábitos no ano de 2024. Um deles foi não entrar na rede social, não entrar no Instagram, sem antes ter o meu tempo com Deus, mas eu digo tempo mesmo. Leitura, estudar a palavra, oração. É assim, eu orei 10 minutos, estou entrando no Instagram. Não, é vida de oração, né? Ter tempo com qualidade com Deus. Depois ler um livro. Depois eu entro no meu Instagram. Eu fiz esse desafio para mim. Porque é muito fácil, às vezes, também a gente falar dos outros, né? Mas muitas vezes eu estava acordando e pegando meu celular e entrando na rede social, vendo a vida de todo mundo. Eu não produzia, minha casa estava parada, eu vendo o que os outros estão fazendo e eu estou paralisada. E é exatamente isso que o Instagram ele provoca. Então, se eu não colocar os limites, como tudo na vida tem limite, Instagram tem limite. E eu tenho um limitador no meu Instagram que é 2 horas de uso. 2 horas por dia. Isso é porque eu trabalho com rede social, gente. Então tem caixinha de pergunta para responder, eu tenho que responder o WhatsApp, é tanta coisa. WhatsApp não, direct. Então é muita demanda. Para quem trabalha com rede social, 2 horas você vai saber que não é muita coisa. Muitas vezes, graças a Deus, esse ano de 2024, nesses poucos dias que eu comecei esse novo hábito, nem 2 horas eu tô batendo. Então tá sendo maravilhoso para mim. Mas eu tenho focado em entrar na rede social para produzir. Eu entro para postar, eu entro para responder caixinha, eu entro para produzir. Não vou ficar olhando a vida dos outros, porque isso é algo que rouba o nosso tempo. E nesse final de semana, junto com a minha família, eu vi, não teve como não perceber como a rede social rouba o relacionamento. Então, várias vezes, eu digo porque tava sobrinho, família, tava muita gente aqui em casa. Quantas vezes, muita gente tava assim, ó, vendo story, vendo reels, passando. E em vez de estar conversando, em vez de estar, sabe, rindo. Aí eu falei, gente, como a rede social tem adoecido as pessoas. Ontem eu tô sentada na Meu sala, Deus. né? Até que a gente controlou bastante ontem o uso de rede, né? Eu nem peguei o meu celular, porque como eu que estava recebendo, eu tinha que dar maior atenção. Mas também corro nesse erro que você está colocando aí, de estar em mesa e olhar e me distrair. Sim. É algo que a gente vai ter que realmente colocar como propósito. Senão vai engolir. Mas foi interessante porque estávamos aqui em casa ontem, meu pai foi embora, foi o primeiro a sair, e ficou na sala minha cunhada, meu irmão, eu e Eleomar. Teve uma hora que eu fiz uma pergunta e ficou um silêncio. Os 3 estavam olhando para o celular. Foi tão chocante. Aí eu olhei assim, meu Deus, eu não tô falando com ninguém. Mas poderia ter sido eu. Você tá eu rodeado de pessoas e eu também fica só. 3, cada um olhando para o céu. Eleomar tentando achar uma cena da missão na África que ele queria mostrar. O meu irmão, certamente no WhatsApp, e minha cunhada deveria também estar fazendo alguma coisa desse tipo. E eu, toda animada, soltei aquela pergunta. Quando eu olhei, ninguém olhando para mim. Eu falei, oi? Tô aqui. E é um fato. É um fato. E a distração tem roubado o ministério, tem roubado o chamado. Porque, olha só, hoje, quem dera se todo mundo que usa a rede social usasse para o ministério. Quem dera! Esse é o maior desejo do meu coração, que você entre na rede social para postar um vídeo de palavra, para postar o versículo que você meditou e edificou a sua vida. Porque tem pessoas, eu sempre digo, pastora, que eu não vou alcançar. Que a senhora, com toda a audiência, com toda a relevância, não vai alcançar. Mas existem pessoas do seu trabalho que vai ser alcançado por um versículo que você postar.
Tem gente na sua escola, na sua faculdade, que vai ser alcançado por uma palavra que você liberar. Então a gente não pode negligenciar que nesse celular tem um campo missionário, mas a gente não pode deixar que a distração da rede social, dos memes, do que é engraçado, do que nos faz rir, hoje talvez não seja mais as novelas que nos roubem, mas são a quantidade de tempo que a gente passa ali vendo a vida dos outros que não nos edifica em nada, A não nos novela da acrescenta em nada. real, né? A novela da vida real. E a gente tá ficando preso, porque a novela é o quê? É um negócio que embaraça a nossa vida, paralisa a nossa vida. Mas eu decidi criar esses hábitos na minha vida e tem sido, assim, maravilhosos, pastora Helena Raquel. Então, eu sugiro você criar essas margens de segurança para que você, de fato, viva o seu ministério, cuide da sua casa, cuide da sua família e você não perca o seu tempo ali. Gente, muito bom. É acessível. Então, o celular é acessível, nós temos acesso a ele o tempo todo. A novela é muito ruim, mas ela tem um horário determinado para começar e o celular não tem. Não tem. E ele rouba tempo de ministério, ele rouba tempo de família, ele rouba o nosso tempo de qualidade, às vezes de um sono, de um descanso. Até verdade. do sono. Até do sono. Que tira o sono. Algumas pessoas que dizem que estão com insônia, na verdade, elas, né? O tempo que elas usam ali, exposição à luminosidade, às informações, acaba criando uma série de questões que a pessoa não consegue, de fato, ter um sono saudável. Gente, eu gostei muito de conversar com a Jennifer e com a Rejane, porque eu gosto das duas. Ai, que bom. Essa dia foi maravilhosa. Eu gostaria que a gente tivesse novos encontros assim. Amém. Para sermos abençoadas e abençoarmos outras pessoas. Eu quero dizer que nós teremos um segundo encontro aqui. Deixa eu só verificar aqui na minha pauta. O nosso segundo encontro vai ser no dia 11 de janeiro, às 10 da manhã. Eu converso com duas pregadoras novamente. 11 de janeiro, 10 da manhã. E no dia 15 de janeiro, às 21 horas, é o nosso grande encontro, a nossa grande imersão. O link está na bio. Se você não se inscreveu, se inscreva. E não esqueça de ficar nos grupos de aviso. Não se esqueça de responder o questionário para que a gente possa entender qual é a sua grande dificuldade, porque a gente acredita de fato que 2024 não é mais um ano, mas é um especial para planejar e viver o seu ministério. Você vê que a Regiane já está falando de coisas desse ano, Jennifer já está falando de coisas desse ano, propósitos, coloquei isso no meu coração. Ei, hoje já é dia 8. Dia 8. Você sabe que quando você piscar o olho e abrir é julho. Quando piscar e abrir outubro, depois acabou, já está enfeitando a casa para o Natal. Então não deixa a vida passar em branco. O que Deus tem para fazer na sua vida é grande e é agora. Podemos orar com as pessoas, amadas? Vamos. Vocês aceitam orar rapidinho para que a gente possa, as três, orarmos? Sim. Amém. Vamos com essas mulheres que estão aqui dizendo: Deus, eu também quero viver isso, também quero ter experiências, também quero crescer. Mulheres que já estão cansadas de deixar o tempo passar. Elas agora estão realmente decididas e Deus marcou essa live para sinalizar, dizendo: ó, está acontecendo na vida de pessoas comuns. A Helena é uma mulher comum, a Jennifer é uma mulher comum, a Rejane é uma mulher comum, mas Deus em nós faz coisas extraordinárias segundo a sua boa vontade. Então vamos fazer o inverso: Jennifer, Rejane e eu. Vamos orar. Vamos. Amado Deus, que privilégio é estarmos na tua presença, que privilégio é ter esse livre acesso. Amém. E estar, Senhor, diante da tua presença, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos escuta, o Senhor é aquele que nos recebe, o Senhor é aquele que trata o nosso coração. E obrigada, porque nessa manhã não foi diferente. Eu sei que o Senhor esteve presente no decorrer dessa live, tratando o nosso coração, mostrando aquilo que precisa ser alinhado dentro de nós. Eu te agradeço pela vida da pastora Helena Raquel, pelo seu sim ao seu chamado, por ela dar acesso a outras mulheres, de maneira que elas possam viver também o seu ministério. Eu te agradeço pela vida da pastora Rejane, da irmã Rejane, que esteve aqui conosco. Que o Senhor continue acrescentando bênção sem medida sobre a vida dela. Em nome que ela cresça e floresça onde o Senhor a plantou.
E eu te peço sobre a vida de cada um que aqui está, que a tua bênção venha sobre Amém. eles, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. E que eles possam destravar e viver genuinamente o chamado que o Senhor tem, singular e específico para a vida de cada um. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Aleluia. Amém, Jesus, em concordância, Senhor, com a tua filha. Eu lhe Glória a agradeço o tempo, Senhor, por essa oportunidade, por cada pessoa que está aqui conectada, Louvado seja Deus. aqui não por nossa causa, mas para ouvir aquilo que o Senhor tinha para Bendito compartilhar. seja o Pai. Senhor, existe um propósito nessa live. Senhor, e existem aqui, pode ser que existam mulheres, Senhor, que não entenderam seu chamado, porque ainda não entenderam o lugar delas, o púlpito delas, Senhor. Muitas vezes nós estamos olhando para fora e o nosso púlpito está dentro, Senhor. Jesus, o Senhor entregue, nós temos acesso à sua palavra, nós temos acesso àquela água que vai saciar a sede, Senhor. Nos ensina a entender o nosso lugar. Em nome de Jesus. Da tua vontade é o único lugar que vai nos deixar bem. Às vezes nós estamos procurando, Senhor, uma plenitude, procurando fora, Senhor. E a plenitude nós vamos encontrar no centro da tua vontade. Aleluia. Nos ajude a não ficar olhando para um lado, para o outro, fazendo comparação, mas estarmos disponíveis diante do Senhor. Porque tudo que o Senhor quer de nós é um coração disponível, são ouvidos sensíveis à sua voz, para entender a sua vontade para a nossa vida. Glória. Toma cada mulher, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, que elas venham, Senhor, ter sede, ter fome. Coloque em nós ainda mais sede e mais fome de Ti. Ainda mais sede e mais fome de busca por Ti, Senhor. Porque o centro da Tua vontade é o lugar que nós vamos encontrar a plenitude, Senhor. Nós queremos estar, almejando estar no centro da tua vontade, porque esse é o lugar que o Senhor tem para cada uma de nós. Aqui não tem ninguém melhor nem pior, aqui tem filhas disponíveis e sensíveis a ouvir a tua voz. Tanto nós que estamos aqui, como aquelas que estão conectadas, Senhor. Então ajude cada filha aqui que existe um lugar determinado para em nome de Jesus. Esse lugar que é nós e que elas vão encontrar a plenitude de vida. Assim eu te agradeço por essa oportunidade de compartilhar dos teus feitos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por essa manhã, render-te graça, dizer que o Senhor é bom, dizer que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é Pai amoroso. Deus, eu te louvo por todas as pessoas que estão aqui conosco. Eu te louvo pela vida da Jennifer, da Rejane, por tudo que o Senhor derramou sobre outras pessoas por meio delas. Que pessoas aqui agora se decidam, se levantem no poder e na unção do teu Espírito, e que tudo aquilo que se levanta para bloquear, para impedir, para reter, para segurar, para atrapalhar, caia por terra agora em nome de Jesus. Demônios batam retirada em nome de Jesus. Sentimentos que seguram, que bloqueiam, que sejam arrebentadas como cadeias velhas, como cadeias enferrujadas, em nome de Jesus. E que essas mulheres, Senhor, se levantem para viver esse tempo na plenitude do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que honra. Meninas, um beijo, tá bom? Se alguém estiver aqui comigo e ainda não segue a Jennifer, a Rejane, não tem recebido ainda o que elas têm derramado por aqui, não perca essa oportunidade, faça isso imediatamente. Se vocês já seguiam a Jennifer e a Rejane e chegaram por intermédio delas aqui na live, que já estão me seguindo, eu estou vendo muita gente entrando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, o Senhor abençoe vocês. Dia 11, a gente se reencontra às 10 da manhã e dia 15 a nossa imersão. Então, link na bio, link na descrição. Quando a gente salvar essa live, eu gostaria muito que você fizesse o que as meninas fizeram aqui.
trouxesse para a gente uma frase que tocou mais você, que falou mais ao seu coração hoje, porque essa frase pode ser a frase que alguém que vai ler nos comentários precisava para ser tocado, para ser abençoado. Jennifer, gratidão. Obrigada, pastora. Que privilégio poder estar aqui. Amo a sua vida muito. Amo. Obrigada, outra Regiane. live com você e outro jantar, tá bom? Oi? Eu já quero outra live e outro jantar com você. Você me deve por favor, vamos lá. Regiane, um beijo. Deus te abençoe. Beijo, pastora. Muito obrigada. Que honra estar aqui. Que privilégio. Muito obrigada. Eu amo sua vida. Ó, coraçãozinho para a senhora. Coraçãozinho, Jennifer. Beijo. Beijo. Um grande abraço. Fiquem na paz. Amém.